Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Psicoânima e hoje eu vou trazer um tema aqui super polêmico e difícil, né? Que é o estigma e os transtornos mentais. Eu já estava pensando nesse tema há muito tempo, assim, já faziam meses que eu estava pensando sobre e também pensando sobre como eu ia falar sobre isso, né? E aí, quando a gente pega esse tema, a gente vê que ele tem muitas camadas, assim, muitas camadas mesmo. Então, eu vou tentar falar de uma forma que pareça, assim, fácil o entendimento e que fique legal para vocês entenderem, né? A gente tem aí os transtornos que são mais estigmatizados, que a gente conhece, certo? Então, a gente tem o transtorno de personalidade narcisista, a gente tem o borderline, a gente tem o autismo e também a esquizofrenia. Aí, enfim, tem muitos, né, que são bem estigmatizados. Mas esses são os que mais dá uma pegada. Porque muitas pessoas falam, tive uma situação ruim com tal pessoa e tudo mais. E elas relacionam isso ao transtorno. E aí vai se estigmatizando. Então, eu entendo que muitas pessoas tenham sofrido na mão de pessoas com esses transtornos, mas também eu entendo em um lugar em que as pessoas acabam sendo estigmatizadas a partir desse tipo de visão. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso quando a gente fala por aí as coisas, porque o estigma, ele mata e ele isola. Então, a pessoa que sofre o transtorno X ou Y, ela acaba sendo mais invalidada e também isolada na sociedade. Então, a sensação que o estigma traz é o isolamento. Então, a gente vai ficando cada vez mais excluído e vai jogando essas pessoas para a beira da sociedade, não é verdade? Não é isso que acontece? Posto que sim, né? Assim como isso também abre portas para dinâmicas de relacionamentos tóxicos. Então, tudo acaba se tornando uma invalidação, né? Onde a outra pessoa pode se colocar como normal e ali estar confrontando sempre a pessoa que tem um transtorno, certo? Então, eu acredito, assim, para falar a verdade, que toda pessoa tem a sua singularidade. Então, nem todo mundo, assim, tá 100% nessa sociedade, né? Mas aí é fácil você culpar a outra pessoa, né? Então, a gente tem esses... como é que fala? Todos esses ângulos aí que a gente está enxergando, não é mesmo? Então, vamos tomar cuidado, pessoal. Principalmente porque a gente tem que entender que quem tem um transtorno, a pessoa ela não escolhe ter o transtorno. Então, por mais que a pessoa pareça super cruel ali, seja narcisista e tudo mais, ela não escolheu nascer sem empatia, certo? Isso é uma disfunção ali que ocorre no cérebro. Então a gente tem que entender algumas coisas aí e entender que nosso mundo ele é super diverso e ele tem a sua singularidade, certo? Então cada pessoa ali tem o seu jeitinho de ser, a sua singularidade e quando a gente joga essas pessoas para a beira da sociedade, elas acabam evitando buscar tratamento, evitando encarar suas dores, evitando encarar o seu transtorno. Aí tem o medo da medicação, que acontece com pessoas que têm esquizofrenia. Então elas têm o receio de estar medicadas. E aí acabam vivendo uma vida Deus dará. Então a gente tem que acolher essas pessoas, né? E agora, dia 18, a gente está chegando perto da luta antimanicomial. Então veja só, gente, dia 18 de maio, luta antimanicomial, né? Que fala justamente sobre isso, sobre não trancar as pessoas, né? Aí você pensa, mas não tem que fazer com fulano de tal e não sei o que tem que trancar mesmo, né? Então, são pensamentos aí recorrentes na sociedade. Vamos ver o que mais que seria legal para falar hoje, né? Assim, a gente tem a questão do estigma quando ele é velado.
Gente, o estigma velado é quando a pessoa ela sabe que você tem o transtorno e ela começa a usar aquilo contra você, sorrateiramente, certo? Então, às vezes são piadas sem graça, são invalidação, né? Invalidação, às vezes tentar diminuir a pessoa, ou até fazer a pessoa se sentir meio excluída. Então, felizmente, essas coisas elas acontecem. O que mais que acontece? Aí, ó, frases, né? Frases invalidadoras, por exemplo, você já tomou o seu remédio? Né? Então, qualquer coisa que você fale, falei uma coisa muito exagerada, entre aspas, qualquer coisa que você fale é um motivo para justificar a sua doença. Então, isso é estigmatização. Quando a pessoa ela vem, ela pergunta: você já tomou o seu remédio? Isso é você ou é o seu trauma falando, né? Então a pessoa ela tenta te invalidar e te excluir através dessas frases, certo? O que mais? A privação, né, de sentir as emoções, vamos supor. Beleza, você tem o borderline. Aí você não pode estar se expressando muito, não pode estar sendo você mesma, senão você está sendo exagerada. Senão você vai estar falando pelo seu trauma, né? Então, aí você fica privada de sentir qualquer coisa que seja mais intensa, né? Porque aí para as outras pessoas que vão estigmatizar, aquilo vai ser um sintoma, né? Então, aí, o que você faz com a pessoa? Você retira a capacidade dela de reagir de forma humana, da forma com que ela reagiria, né? Então, coisas que ela acha justa, né? Às vezes, então você tira a capacidade dela de reagir. Complicado, né? O que mais? É tantas coisas, gente, meu Deus, que assim a gente fica chocada, né? Eu acho que aí é uma coisa muito vulnerável. Às vezes a pessoa ela não se importa com o jeito que você é também, né? Aí ela descobre por algum motivo que você tem um transtorno. E aí ela começa a te tratar diferente. Já ouviram falar disso? Já aconteceu com vocês? Então, aí também é um ponto onde você está sendo aí estigmatizado. E esse negócio do estigma, né? Nada mais e nada menos é do que colocar a pessoa dentro de uma caixinha. Então, quando você coloca a pessoa dentro de uma caixinha, você está querendo etiquetar ela, né? Falar, não, você é assim, você... E é por causa disso, né? E isso não existe, gente. Entendeu? Então, cada pessoa que tem um transtorno, o transtorno vai reagir de forma diferente para cada pessoa. Tanto é que a depressão, para algumas pessoas, ela pode ser até de boa, né? Mas para outras, ela realmente é um inferno na vida. Então, veja só essa coisa, né? Então, às vezes o TDAH para uma pessoa ali, tá tudo bem, eu tenho TDAH, sempre tive. E aí a outra pessoa olha, como que você não consegue lidar com o TDAH? Para mim é super tranquilo. Porque cada um tem a sua singularidade, cada corpo reage ao transtorno de uma forma diferente. Então, bato o martelo aqui de novo e falo para vocês que realmente cada pessoa manifesta o seu transtorno de uma forma diferente. Então, por isso que a gente não pode colocar pessoas em caixinhas e criar estigmas, porque o estigma ele mata e isola. E é isso aí, pessoal, né? É isso por hoje. Papo rápido, tranquilo, tranquilíssimo, né? Mas espero que vocês estejam bem e lembrando da luta antimanicomial. A gente teve muitos manicômios e manicômios no Brasil, né? A gente tem a história do manicômio do Barbacena, a gente tem muitas histórias aí que vale a pena lembrar como símbolo, né?
O porquê não podemos estigmatizar as pessoas, o porquê não podemos colocar elas em caixinhas, né? Então, lembrando aí, pessoal, de que é uma luta e é uma luta muito importante, tá bom? Vamos, né, entender as pessoas, não vamos também medicá-las ao extremo, né? Fazê-las ficarem super dopadas. Vamos entender, vamos, né, observar, né? Criar aí um entendimento, um jeito de lidar com as pessoas, né? Cada um na sua singularidade, certo? Então é isso. Até a próxima. Esse foi o podcast Anima. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o likezinho e já se inscreve aí no canal, tá bom, gente? E é isso aí. Episódios toda semana. Volte sempre.